A Get Ninjas fez seu IPO em maio de 2021 e, assim como várias outras empresas que vieram na bolsa naquela época, ela teve um resultado muito negativo na bolsa, né? As ações acumulam quedas de quase 80% de lá para cá. Mesmo assim, a gente aqui no Market Makers identificou uma oportunidade de ficar comprado nas ações que a gente iniciou no dia 28 de agosto, seguindo uma filosofia de investimento que Warren Buffett usava muitas vezes, né? Hoje não usa tanto, que ficou conhecida como Cigar Butt. Posso chamar assim, Cigar Butt? Sim. Cigar Butt. Essa estratégia deu um rendimento muito positivo na nossa carteira em um curto espaço de tempo, durou cerca de 40 dias. E a gente vai mostrar para vocês como você pode encontrar outras oportunidades como essa na Bolsa de Valores. Quer saber o que é essa estratégia e como aplicar isso na Bolsa Brasileira? Então acompanhe o Mercado Aberto de hoje. A gente vai explicar o que é o Cigar Butt e por que Get Ninjas foi uma grande oportunidade que a gente aproveitou. Confere aí. Solta a vinheta. Solta a vinheta, é mais legal. Fala pessoal, Thiago Salomão aqui na área, sempre com ele, Mateuzinho, Matheus Soares, a.k.a. o Cigar Butt brasileiro. Tudo bom, Mateuzinho? Tudo jóia com vocês? Fala pessoal, tudo bem? Mateuzinho, Get Ninjas foi um investimento que a gente fez que gerou um pouco de dúvida no começo. Vi muitos analistas falando publicamente que era para ficar longe desse papel. A gente não é muito fã da empresa, aliás, seguindo a filosofia do Daniel Goldberg, né? Foi muito mais pelo o quê, muito mais pelo porquê e muito menos pelo o quê, né? Pela empresa em si. Mas deu um resultado muito bom, como a gente esperava, e acho que vale a pena a gente compartilhar toda essa história, né? Do que é essa estratégia Cigar Butt, por que Get Ninjas foi um bom investimento, por que falavam que não era um bom investimento, o que aconteceu. Você quer começar por onde? Explicando o Cigar Butt ou explicando a Get Ninjas? Olha, eu posso até falar que era uma estratégia, foi um investimento que acho que o pessoa física poderia pegar. Porque a empresa negociava 200, 300 mil reais de volume diário na ação por dia. Então, se você pega um grande investidor com R$1 bilhão ali sob gestão, dificilmente ele ia conseguir pegar a Get Ninjas. Ia ser mesmo uma fração... se ele encontrasse ela como oportunidade, ele não ia poder fazer uma posição. Exato. Então, como ela negociava muito pouco, essa é uma estratégia que a gente usou em nosso favor, mas a gente acredita que muitos outros investidores, pessoas físicas principalmente, poderiam ter usado. E usaram, né? Usaram. Quem segue a nossa carteira pôde aproveitar. Aliás, teve gente que vendeu até num preço melhor que o nosso. Exato, né? Exato. E a gente fala da Cigar Butt, né, que é um investimento que até, muito provavelmente, o Warren Buffett teria feito ali nos primórdios da carreira dele, que foi algo que ele aprendeu com o Benjamin Graham, né, que é o mentor dele, inclusive autor do livro Investidor Inteligente, que é o livro que ele mais recomenda para quem quer começar a investir. E por quê? O que é essa estratégia, né? Quando a gente volta lá para trás, em 1929, 1930, 1940, foi um período no mercado americano, no mercado de valores, na Bolsa de Valores americana, que as ações, as empresas estavam muito largadas. A gente tinha acabado de passar pela crise de 29 e todo mundo, era um mercado em depressão. Ninguém queria investir em bolsa. Então, várias das empresas, das ações negociadas naquela ocasião, negociavam com o valor dos ativos muito acima do valor de mercado da empresa. Então, por que ele chamou de Cigar Butt, né? Porque quando você vê um negócio muito, que ficou mais popularizado com o Warren Buffett, né? Quando você vê um negócio muito barato, mas muito barato, ele pode se tornar alvo de alguma aquisição, de alguma coisa, até porque os ativos valem alguma coisa. Então, é barato o suficiente para você dar uma última tragada, né? O Cigar Butt é aquela bituca de cigarro que você não vai dar 2 tragadas, é só uma e aí você joga fora. Que é aquele tal negócio, você compra um negócio tão barato, mas que ainda tem um retorno para ser extraído dali. Até o nome da estratégia só dava para ser usado lá nos anos 70, né? Porque se criam hoje uma estratégia com esse nome, já não ia ser não ia ser muito ESG. Exato. Né? Mas então, no mercado em depressão, o valor das ações na bolsa estavam valendo menos do que o valor dos ativos, né? O que não faz o menor sentido, né? Porque o preço da ação é toda a expectativa futura da empresa trazida ao valor presente. Então, você está dizendo que a empresa hoje, pegando os ativos dela, né, basicamente fechando a lojinha e vendendo os ativos, ela já teria que valer mais do que todo o futuro dela. Né? Exato. É uma tese típica de value invest, de investimento em valor. Porque você não está olhando exatamente isso que você falou, que a gente fala, quanto vale uma empresa? A empresa vale o fluxo de caixa que ela vai gerar ao longo de muitos e muitos anos, trazido ao valor presente, você soma isso, é o valor de uma empresa. Só que existe uma outra forma de você entender o quanto vale uma empresa, que é olhando a partir dos ativos que ela tem.
Então você vê lá se ela tem fábrica, o quanto que ela tem de caixa, o quanto que ela tem de contas a receber de fornecedores e o quanto que ela teria se essa empresa fechasse. Se ela fosse liquidada, o quanto que sobraria dessa empresa? Então, os value investors tradicionais, é isso que eles olham. Eles não tentam prever quanto que a empresa vai gerar de retorno nos próximos 10 anos, porque isso é muito difícil de acreditar. Se a gente voltar para a Get Ninjas e a gente olhar o que os investidores imaginavam que a empresa fosse entregar ao longo dos anos, é maluco, assim, né? Então, pegando um exemplo, a empresa teve 40 milhões de reais de receita e o mercado esperava que ela fosse ter 500 milhões de receita em um prazo curto, em 5 anos. Mas aí quando você diz 40 milhões foi na época do IPO. Na época do IPO. E existia uma expectativa, né, de analistas que fazem o DCF, né, valor do fluxo de caixa descontado, que é, vamos ver quanto que essa empresa vai chegar até 2025. Existia uma expectativa que essa receita fosse crescer mais ou menos 50% ao ano, baseado num mercado endereçável de quase R$1 trilhão. 1 trilhão? 1 trilhão de reais, que é o quanto a estimativa do mercado endereçável na Get Ninjas. Tá, já que a gente já entrou na página de Get Ninjas, só explicando para quem não sabe o que é a Get Ninjas, né? É um serviço de... É como se fosse um aplicativo ou um Uber site de serviços domésticos, né? Você quer alguém para consertar algum problema na sua casa, coifa, ventilador. O famoso marido de aluguel, né? Você quer trazer o marido de aluguel, você quer... Exato, quer consertar coifa, quer ter um problema de vazamento na cozinha, você não sabe quem chamar, você conversa com o vizinho, não entende. E a Get Ninjas não é a empregadora desses caras, eles se conectam ao aplicativo oferecendo o serviço deles e pessoas que precisam chamam esse profissional como no próprio Uber. Né? O Uber não é o chefe dos motoristas, embora no Brasil queiram fazer isso, mas o motorista ele atende quem quer ser conduzido de um lugar para outro. A Get Ninjas vende o lead, né? Ele vende aquele cliente, o cliente está precisando de um serviço, ele vende aquele cliente para o seu profissional. Então, tem 2 clientes, né? O pessoa física final e o profissional que presta esse tipo de serviço. Basicamente assim que ela ganha dinheiro. E quando ela veio para a Bolsa, a receita dela era 50 milhões de reais. 40 milhões de reais mais ou menos. Vinha de 30 milhões no ano anterior, 40 milhões em 2020, em 2019, 2020. E aí existia essa expectativa que essa receita fosse crescer a um ritmo exponencial até chegar em 500 milhões de reais em 2025, se eu não me engano, que era quando ele iria atingir o break-even, né? Quando ela não iria mais queimar caixa. Ou seja, você vai a mercado, ela foi a mercado, né? Fez o IPO, foi avaliada por R$1 bilhão, com essa expectativa de que, eu vou captar dinheiro para poder crescer e entregar ali em 2025 essa receita gigante, né? 1 bilhão foi o valor de mercado que ela foi... Isso. E ela conseguiu levantar quanto na 300 oferta? milhões de reais. Então ela levantou 300 milhões de reais que ia ser usado para... Crescimento. Aquisições ou investimentos para para atingir essa meta de 500 milhões de reais nos próximos anos. Exato. Então foi por isso que ela veio a mercado e quando a gente olhou ela estava negociando, o valor de mercado dela, né? Estava sendo avaliado em 200 milhões de reais. Ou seja, já agora, há pouco tempo atrás. Chegou a ficar foi abaixo os 80% disso. de queda. Exato. Chegou a ficar, inclusive, abaixo disso, né? Então, o que está acontecendo? Uma empresa que levantou 300 milhões de reais, está valendo 200 milhões de reais, sendo que ela tem 270 milhões de reais em caixa. E caixa já tirando dívida que ela não tinha, passivos e tudo mais, né? Então, o que está acontecendo aqui? Uma empresa foi avaliada por 1 bi, vale 200, tem 270 milhões de caixa e ela estava assim já há algum tempo. Bom, né? Não foi assim, para uma empresa que valia 1 bi, valer 200, tudo bem, talvez ela não devesse valer 1 bi, então até justificaria ela cair. Acho que o ponto que mais nos chamou a atenção foi que ela valia 200, tendo 270 milhões de caixa líquido, né? Não é nem só o caixa, porque ela podia ter o caixa ali, mas várias obrigações a pagar, né? Só que já tirando as obrigações, sobravam uns 270, porque ela não tem dívida, né? Então, começava a chamar atenção, né? Porque, bom, no mínimo, é óbvio que não é tão simples assim, mas se ela quisesse simplesmente usar o caixa dela para comprar as ações, ainda sobrava 70 milhões, né? Então... Exato. A gente foi entender o porquê que isso estava acontecendo. Foi aí que a gente entendeu as estimativas que o mercado tinha, que a gente falou aqui, o que aconteceu de lá para cá, ou seja, ao invés da receita crescer nesse ritmo exponencial de 50% ao ano, na verdade a receita ficou estagnada. Foi de 50 milhões no ano passado, foi assim, sendo que a empresa ela queimava muito caixa. Teve inclusive um momento que os gastos com marketing dela
superaram a receita dela. Então, assim, a empresa não estava indo bem, né? Toda aquela expectativa, lembra que a gente falou no último episódio, no primeiro episódio das estimativas, que na verdade o que importa no mercado financeiro são as expectativas? O que aconteceu foi que ela frustrou muito as expectativas do mercado, queimava a caixa, certo? Só que quando a gente olhou ela, assim, a empresa já estava ciente dos problemas que vinha tendo, já vinha diminuindo gastos com contratação, já vinha tentando ajustar a empresa, né? Fazer uma reestruturação. Então a empresa já não estava queimando tanto caixa e tinha um outro ponto que aí esse para nós foi o gatilho, porque não basta estar barato. Porque ela estava barata há muito tempo. Sim. Não é que ela estava negociando só agora com caixa líquido valendo mais do que... Na verdade, ela estava assim já há algum tempo. Valuation não é gatilho. Exato. O fato de estar barato não vai fazer ela subir. Ela pode ficar barato pro resto da vida. Até porque ela poderia continuar queimando caixa durante muito tempo. E esse caixa que é de 270 vira 200, vira 100, né? Então, esse, inclusive, é um dos problemas da estratégia de Sigurd Butch, né? Porque em alguns momentos existe motivo para a empresa negociar abaixo do que está valendo na bolsa. Pode ser que ela queime caixa, pode ser que aquela fábrica que a empresa tem não vale o que está ali no balanço. Só que no caso da Get Ninjas, era o caixa, era o dinheiro ali. Se ele quisesse, é o que você falou, se ele quisesse distribuir esse dinheiro, ele distribuía. Que foi o que... E para nós era exatamente isso que chamava atenção. Então, quando a gente recomendou a compra de Get Ninjas, e na semana seguinte a empresa ia ter uma Assembleia Geral Extraordinária, no qual ela estava propondo, né, o Conselho de Administração estava propondo limpar o prejuízo acumulado que ela tinha lá. E para nós, esse era o primeiro gatilho que é bom. Se eles querem limpar isso, por que uma empresa faria isso? Ela faria isso se ela quiser usar esse caixa para alguma coisa. E isso demonstrou que a empresa estava tentando se mexer. Ela estava incomodada com o fato de valer menos do que tinha no caixa dela. Então, era o primeiro ponto, o primeiro gatilho que, talvez ela use esse caixa para alguma coisa. Ou para recomprar ações, que por si só já ia ser uma boa indicação, ou para distribuir dividendos, né? A empresa no passado não rodava com 200 milhões de caixa. Rodava com muito menos, 10, 20 milhões. Com aquele nível de receita, não fazia sentido você rodar com aquilo tudo. Então, a gente passou a acreditar que a empresa ia fazer alguma coisa com aquele caixa. Como diz o Warren Buffett na estratégia dele, a empresa é tão barata, mas tão barata, que vale o risco de você comprar e ainda vai ter um espaço, porque aquele de ativo que ela tem um valor. Então foi por isso que a gente recomendou compra nesse primeiro momento. Então foi uma mistura de, primeiro, o valuation completamente fora da realidade. Eu não digo nem barato, é fora da realidade. Fora da realidade. Você está comprando por 70 centavos uma nota de R$1, né? Um negócio que não tem muita explicação. Mas isso poderia ficar barato por muito tempo. Então, o segundo ponto aí foi o gatilho. A gente viu que a empresa estava se movendo. Então, bom, se ela está fazendo esse movimento, certamente ela vai fazer alguma coisa com esse caixa. E só um ponto aí para fechar essa janela aí do contexto do IPO, né? Várias empresas vieram para a Bolsa naquela época, era um momento de Selic a 2%, todas as ideias do mundo iam dar certo, tudo ia ser disruptado, né? O novo normal está aí. Então, muita coisa veio para a Bolsa, a valuation que talvez não faria tanto sentido, mas principalmente atraindo dinheiros que talvez não investiriam em empresas como essa, né? Talvez teve muito velho investor, né, mais tradicional, que investe com foco em longo prazo, colocando dinheiro em Get Ninjas, colocando dinheiro em... Não vou ficar citando aqui, mas é só olhar lá os IPOs que caíram aí mais de 70%, tem vários que tiveram uma queda muito forte, né? E a Get Ninjas chegando nesse patamar, ela ficou com uma liquidez tão baixa que ela ficou praticamente abaixo do radar de todos os investidores. Exato. Então ela ia ficar meio largada ali. Primeiro porque a liquidez é muito baixa, não dá para operar isso aí, né? Muitos investidores. E segundo que o cara se machucou com essa empresa, não vai querer mexer lá de novo, né? Então ele fica ali meio, não, deixa essa tranqueira aí, já perdi muito dinheiro com ela, não vou querer encontrar oportunidade aqui, vou ter que brigar com o meu chefe para comprar isso de novo, né, e tudo mais. Então ela teve motivo para estar ali largada. Teve motivo. E tem um ponto aí, Salomão, você trouxe essa parte do liquidez e tudo mais. Se a gente tivesse comprado ela um tempo atrás, ainda que ela tivesse esse ativo, esse caixa ali, a gente ia apanhar nessa tese, porque um grande investidor estava vendendo as ações. E ele não estava olhando valuation nem nada. A verdade é que era tão pequeno dentro da carteira dele e não fazia cócegas para o retorno, e já não estava dando certo, que zera isso.
A gente não quer ter isso. Não está olhando valuation, não está olhando... Está olhando simplesmente zerar esse negócio. E se você está debaixo de um negócio, você tem que, por isso que é importante também nesse tipo de tese, olhar quem tem ação e se esse investidor está disposto a segurar ou vender. Entender a motivação dele no mercado. Não importa se tem valor ali. Se o cara quiser vender, ele vai vender. Se ele tem alguma regra de liquidez, não podemos ter uma ação que negocia abaixo de R$1 milhão de valor diário. Ele vai vender, não importa. Voltando à analogia do nota de R$1 a 70 centavos, ele pode até saber que está valendo 70 centavos essa nota de R$1, mas ele tem R$1 bilhão, então para ele não vai fazer diferença se R$1 ele vende a 70 centavos. Ele teria que comprar a empresa inteira, para quem sabe ter um retorno importante. Então tem esse ponto também, né? A gente foi logo depois de alguns investidores terem saído. Então, agora, já que a gente vai entrar agora em Get Ninjas, vamos colocar as datas aí, né? Tá. Quando é que você, de fato, olhou, bom, a partir desse evento, pode ser que aconteça alguma coisa, e quando é que foi iniciada a recomendação? Tá. Então, no dia 28 de agosto, a gente recomendou compra, né, com base nessa oportunidade, nessa Assembleia Geral extraordinária que iria acontecer, que a empresa ia limpar o balanço. Para nós, isso era importante. A partir dali, alguma coisa poderia acontecer, né? A empresa poderia distribuir dividendos, poderia ter redução de capital, qualquer coisa do tipo. Então foi ali o primeiro ponto. Só que, como a gente trouxe no início, foi uma tese rápida. As coisas foram acontecendo de maneira muito rápida. Então, na semana seguinte que isso aconteceu, um grande investidor passou a comprar as ações da mercado, que foi a Reag Investimentos. Então ela saiu de nada a 4% na primeira semana. Aí passou algum tempo, passou alguns dias, né? Essa investidora saiu de 4 para 10, de 10 para 13, para 14, até que ela atingiu 18%. Por que isso aí? Tá? E aí a tese começou a acontecer, né? Porque é o seguinte, a Get Ninjas é uma empresa de capital pulverizado, é uma corporation. Então quando você pega lá a figura do CEO, do Eduardo, ele tinha 18% da companhia. Se a gente pega mais o conselho de administração, 6% da companhia. Mais os fundos de venture capital que apoiaram a empresa desde o seu início e tal, tinha mais uns 4, 5%. O ponto é, alinhados ali com o CEO, não era um bloco de controle de fato, mas tinha ali mais ou menos 35% das ações. Só que a empresa tinha caixa. Só nessa conta aí também dá para colocar as próprias assets que tinham uma posição relevante, estavam meio que alinhadas aí ao CEO. Mais ou menos 35% ali ele tinha de poder de voto ali, né? Só que aí a Reag começou a comprar. E se coloca no lugar do CEO, né? O que está acontecendo aqui? Será que eu vou perder a empresa? O que pode acontecer? Por que a Reag está comprando? Será que ela vai me ajudar? Será que não vai me ajudar? Começa a ficar algo estranho ali, né? Porque... só até para sair um pouco da hipótese. A Reag, quando alguém ultrapassa 5% numa empresa, ela tem que mandar um comunicado para a empresa, Perfeito. Que aí vai para a CVM. Isso. Aí veio o primeiro comunicado da Reag. Ela não passou disse, de 5%. Não tem interesse meramente de investimento. Na verdade, no primeiro comunicado, a Reag não disse o porquê. Ela disse que não tinha interesse de mudar a direção da empresa, né? Que é meramente... Tem uma mensagem meio protocolar, né? Mas que diz que não tem interesse em interferir na direção da empresa. É meramente investimento. Quando fez lá o aporte que chegou perto dos 20%, aí sim falou que nesse... tem o interesse de indicar conselheiros e tudo mais, aí já mudou o discurso que ligou o alerta ali do CEO de, talvez tenha alguém muito grande entrando aqui que não está alinhado comigo. Perfeito. Acho que, se não me engano, quando adquiriu 18% da companhia, algo desse tipo, foi uma sexta-feira. E naquela sexta-feira, foi numa quinta-feira. E na sexta-feira seguinte, vamos recapitular, né? O que aconteceu, então? Então, a Reag começou a adquirir a companhia, a gente começou até, junto com os nossos assinantes, a falar assim, olha, você tem um comprador agressivo comprando muito da companhia. Né? Em poucas semanas, foram em 2 semanas, o cara saiu de 0 para 18%. O que vai acontecer? A gente não sabe, mas ele está muito interessado em comprar essa empresa. Se você é um cara que é o acionista da companhia e não é apegado a essa empresa, para você é bom, né? Se tem comprador, significa que você está numa posição de destaque nessa negociação, né? E naquela ocasião, o que aconteceu? Quando a empresa adquiriu 18%,
a empresa, a Get Ninjas, ela anunciou que faria uma redução de capital, certo? Naquela estava 4,40, a ação fechou a 4,40, na época que a gente comprou, que a gente recomendou compra, estava R$4. E ela anunciou que iria reduzir, iria devolver o dinheiro para os seus acionistas, né? Lembra que a gente falou que tinha 270 milhões? Ela ia devolver 220 milhões de dinheiro para os acionistas da companhia, que isso dava equivalente a 4,40 por ação. O dia seguinte a esse anúncio, o que aconteceu foi que a REAG atingiu 24,4% da Get Ninjas na sexta-feira. E nesse momento, eles soltaram um fato relevante, sendo contra a redução de capital. Como pode, né? A empresa fez IPO, tem condições de crescer, como é que pode ela reduzir capital, né? Devolver esse dinheiro para os acionistas? Então, ela se mostrou contrária ao que o conselho de administração da companhia estava propondo. E a partir daí, a gente começou a imaginar de fato, uma guerra pelo controle da companhia, né? A Assembleia... Aí entrando alguns detalhes, né? O 24, acho que foi 24,8. 24,4. 24,4, mas não... 38, mas não foi 25. Isso. Porque até eu vi saiu em algum lugar, a REAG adquiriu 25%, falei, não, foi... Até mandei para a repórter que escreveu, foi quase 25%, porque se adquirisse 25%, aí aciona um gatilho de defesa, né, que é o Poisson Pill, que se algum acionista atinge 25% das ações da empresa, ele tem que fazer uma oferta pública de aquisição para todo o restante da base acionária da empresa. Então, em tese, teria que comprar as ações de todo mundo, se todo mundo quisesse vender para ele a um preço pré-determinado. Então, eles não queriam bater 25%, para não ter que fechar o capital da empresa. Exato. Então você tinha de um lado lá a figura do CEO mais os amigos e acionistas com 35% e um cara, um investidor que estava com 24,4% da companhia. Apesar dele ser contra a redução de capital, né? Então vamos partir para o segundo capítulo aí. A empresa propôs uma segunda Assembleia Geral Extraordinária, no qual os acionistas iriam votar pela redução de capital. E o acionista, a REAG, se mostrou contra isso. Ela não queria fazer essa redução de capital. Só que ela tinha 24,3% da companhia. Ela não ia conseguir barrar, ela não tinha a maioria das ações. Então, mais uma vez, você como acionista, investidor, você fala assim, será que ele vai parar aí? Não está aparecendo. Ele foi tão agressivo até aqui, será que ele vai parar aí? Ou será que não vão ter outros acionistas também? Falam assim, quer saber? Também vou comprar as ações porque acredito na companhia e tal. Então, a gente ainda estava numa posição ali de o que vai acontecer, mas parece que está assimétrico para a gente. Por quê? A ação estava negociando a 4,40, né? Sendo que ela iria distribuir 4,40 por ação. Imagina o dia seguinte pós-distribuição desse caixa. A empresa vai valer zero? Não vai valer zero. Por que ela não vai valer zero? Primeiro porque ainda ia sobrar dinheiro. Ela ia distribuir acho que 238 milhões, ainda ia sobrar 50 milhões de caixa para ela, fora o prejuízo acumulado que ela tinha no balanço de 90 milhões de reais que... tendo em vista que ela vai deduzindo isso do lucro que ela tem, seria mais ou menos um terço, a gente imaginaria ter um terço desse valor. Então, mais 30 milhões ali de valor desse prejuízo acumulado, que daria 80 milhões. Sendo que ela tinha 55 milhões de ações na bolsa. Ou seja, não ia valer zero, talvez valeria algo ali até R$1, e alguma coisa, né? Então, tinha valor. Tinha um valor ali. Era o tal da Cigar Butt. Tinha alguma coisa que ainda dava para ser extraída. Então a gente segurou, parecia assimétrico. Tinha um grande comprador, agressivo na compra. Por outro lado, a empresa tinha tinha ativos que valiam mais do que estava sendo negociado, com mais dos 4,40 que iriam voltar para o nosso caixa. Então estava assimétrico. Ou seja, no pior dos mundos, ia ser aprovada a restituição, porque tem mais gente aprovando, e no pior dos mundos, a ação, simplesmente depois da restituição, ela não sobe, ela fica parada. A gente coloca esses 4,40 no bolso, sendo que a gente pagou R$4. Teve um ganho ali modesto, poderia ser maior, mas pelo menos ganhou. Mas estava protegido. O pior dos mundos seria esse. E o melhor dos mundos, que era um pouco da nossa tese, esses dois acionistas eles vão brigar para ter mais ações. Isso. Então eles vão comprar mercado. Indo comprar mercado, o preço da ação tende a subir. Perfeito. E foi o que aconteceu, né? Quando chegou na segunda-feira agora... Recente. Foi na sexta-feira passada.
Um outro investidor... Só para dar datas, né? Para quem está vendo a gravação, na sexta-feira passada seria dia 6 de outubro. Isso. No dia 6 de outubro, final do pregão, a Get Ninjas anunciou que um fundo exclusivo da WHG adquiriu 6% da companhia. E assim, a gente viu isso no mercado. Foi em 30 minutos, 6% da companhia foi negociado assim, de maneira muito rápida. Assim, a gente como investidor, a gente tem que ir tentando imaginar cenários, né? Será que esse novo personagem que acabou de entrar, será que ele está mais alinhado à figura do CEO? Detalhe, Salomão, a gente falou aqui desse fundo exclusivo comprando, só que na mesma semana, se não me engano, na quarta-feira, o CEO saiu de 18% para 20%. O que estava sendo em linha com a nossa tese do conflito que é gerar de dois caras comprando as ações. Então, foi até posterior esse cliente comprando 6% da companhia. Só que, imaginando que esse novo personagem votaria contra a redução, né? Porque a gente tem que adotar uma postura conservadora, né? Ele ainda não tinha o suficiente, né? Se a gente juntasse a REAG e esse novo investidor, daria o quê? Daria 30% das ações. Então, ainda não era suficiente para eles barrarem a redução de capital. E a partir daí, a nossa saída da tese não seria baseada no valor dos ativos da companhia. Aí já não tinha mais valuation, né? Seria basicamente, estava enfrentando uma guerra ali pelo controle da companhia, e a nossa saída seria pelo volume de ações negociado. Então a empresa tinha lá 55 milhões de ações negociadas, e com mais 10, entre 10 milhões e 15 milhões, a empresa já conseguiria, esses novos acionistas já conseguiriam barrar a redução de capital. Quando foi na segunda-feira, a empresa negociou, se não me engano, 12 milhões de ações. A gente estava olhando não só o noticiário, não só o preço, estava olhando também... A saída já era a saída. O volume de negociação. Porque assim, se a empresa negociasse 12 milhões de ações e surgisse um novo acionista lá com mais 12% da companhia, 15% da companhia, e a gente adotando uma postura conservadora, tem que acreditar que esse cara vai botar barrando a redução de capital, e não é que a gente ia achar ruim barrar a redução de capital, só que para nós, a gente não quer ficar abraçado com o papel durante muito tempo, a gente entrou para ganhar um determinado retorno e cair fora. A nossa estratégia era o processo, né? Ganhar diante dessa disputa entre dois acionistas para subir. A gente não estava... E tendo essa proteção da restituição de capital, né? Não é um investimento baseado no fundamento da empresa. Isso ficou bem claro, mas só para reforçar. Então, a nossa saída foi com base no volume de ações negociadas. Então, na segunda-feira, a empresa negociou 12 milhões e isso levou a ação dos 4,40 lá, que estava naquela ocasião, para mais de 5,18 reais. Então, foi muito rápido, assim. Foi 5,19 a máxima, 5,20, 5,19, foi por ali. E aí a gente saiu... A gente vendeu o nosso preço na cota foi 4,99, né? E assim, tem que ficar muito atento. Assim, tese de situação especial, não dá para você comprar e deixar lá, vou olhar daqui um mês. Porque as coisas acontecem de maneira muito rápida no próprio dia, né? No próprio dia. Acho que ela fechou a 4... Teve leilão. Teve um leilão de um investidor vendendo... Foram 4 milhões de ações num bloco. Sim, mas ela subiu, bateu 4,519. A gente vendeu a 4,99 e ela fechou já a 4,80. Fechou a 4 e pouco. E durante a semana chegou a cair para quase R$4, né? Exato. E no dia seguinte saiu lá um novo comunicado da empresa com um novo fundo, um outro cliente, fundo ATIC, adquirindo 14% da companhia, mais ou menos. Eu sei que juntos, esses novos personagens que surgiram na história adquiriram 17% da companhia em 2 dias. Então, assumindo que esses novos investidores voltam conta, tem 17 com mais 24 e pouco da REAG, isso daria 41%. Se o outro tem 35%, talvez já fosse suficiente aí para barrar a redução de capital, e a gente, era melhor, a partir daí, ficar de fora, que você já passa a não entender muito bem o que pode acontecer, se esse investimento, se esse caixa vai ser bem utilizado ou não. Assim, eu acho que só para antes de falar de como é que tá a situação agora da empresa, né, também não adianta muito, porque nesse momento que a gente está gravando, saiu o comunicado da OPA, né, Exato, que a REAG vai fazer a OPA, né? Que dentro do nosso cenário a gente não esperava isso, né? Foi até bom a gente já estar fora do papel, embora ele esteja subindo bastante com essa notícia, né, mas enfim. É algo que um pouco estranho. Entendendo então um pouco a filosofia da tese, né? Primeiro, a gente encontrou algo... A gente encontrou uma nota de R$1,70 e fomos atrás para buscar entender.
Entendendo por que valia tão pouco, a gente esperou um gatilho para esses 70 centavos voltar a valer R$1. Alguém veio e fala assim, esse negócio vale, né? E aí veio a mudança lá os prejuízos acumulados e depois a ideia da restituição de capital que a empresa anunciou. Então a gente tinha o valuation, tinha o gatilho, tinha a proteção, tinha essa assimetria. Né? Não era a gente ganhou o quê? 20% com... Sim. Foram 2 pontos percentuais da cota da carteira. É muito bom, assim, você pode pensar, 20% não é um super retorno. Bom, se você pensar que foi 20% em pouco mais de um mês, com um risco zero, não gosto de falar de risco zero, mas a gente estava protegido ali, né? Então com a bolsa caindo, né? A assimetria jogava muito a favor, né? Talvez a gente teria ganho mais se eu não tivesse segurado o Matheus para aumentar a posição na carteira, né? Que a gente manteve ali em 10%. Mas foi então, e dentro disso a gente tinha o nosso processo. A gente sabia muito bem por que estava comprando, se a gente perdesse, a gente saberia por que estaria perdendo, onde estoparia a operação, se desse certo, onde a gente estoparia na venda, que não era um stop de preço, e sim de volume negociado. Quando bateu a quantidade negociada, a gente foi transformando isso, né? Se no começo era com base no ativo, no valor, esse negócio foi se transformando e aí foi a saída com base no volume. Então, passa por o estudo da empresa, né, de preço, e esse acompanhamento muito de perto, né, do mercado, que assim, só quem está vivendo o mercado ali no dia a dia vai poder acompanhar ali quem é o book, quem está comprando, quem está agredindo o book ou não, se está de fato negociando. O leilão que aconteceu durante o pregão. Sim, então é algo que a gente costuma dizer que não tente isso em casa, né? Se vai tentar, que chame um Get Ninjas do mercado, né? No caso, tem alguém que acompanhe você, que faça essa análise ali, né? Porque a gente, só fazer esse disclaimer, porque não é simples encontrar essas oportunidades. Tem muita coisa muito barata aí. Se você for fazer algum filtro fundamentalista, você vai ver várias empresas que estão valendo menos do que tem de caixa, menos do valor patrimonial, mas não é trivial, não é só comprar e esperar, né? Você tem que entender por que está valendo isso, quem são os acionistas por trás, se tem algum gatilho, porque é totalmente compreensível as críticas de outros velho investors estavam falando, Get Ninjas, fica longe disso, você não tem nem que chegar perto. Uma análise superficial, de fato, assusta mesmo, né? Mas também, se a gente quer ganhar dinheiro no mercado, a gente sabe que a gente tem que mexer em algumas coisas que o pessoal tem um pouco de nojinho de mexer, né? O pessoal tem medo, né? Se a gente vai fazer o óbvio ali, a gente não vai ganhar dinheiro, né? Um trabalho ordinário vai dar um retorno ordinário. A gente tem que, de fato, ter uma dedicação extraordinária mesmo, né? Para ter retornos extraordinários. Adoraria, inclusive, ter comprado ela a R$2. Ela chegou a bater 2,16. Mas lá... Eu acho que não estaria dentro do nosso processo de investimento. Não, naquele momento não. Acho que estaria muito distante, porque também tem isso. Né? Acho que tudo isso é muito uma reflexão que a gente foi tendo nesses dias. Né? O tempo gasto, né, foi só um mês, mas foi intenso. Né? Foi intenso. Sábado e domingo não tinha um dia que a gente não deixava de falar ou estudar ou analisar o que estava acontecendo, né? O retorno foi muito bom, não só o retorno na cota, né? Mas o aprendizado que a gente teve, né? A absorção que a gente vai usar para outras teses de investimento. Foi a nossa segunda tese de uma empresa, não diria em situação especial, mas uma segunda tese oportunística na nossa carteira, né? A primeira foi... Grendene. Foi Grendene. Tinha sido Grendene. Foi um pouco mais rápido, né? Mas foi também mais rápido. Também deu um resultado Mas bacana. não é, assim, quando a gente tá falando aqui né, como ganhar dinheiro, a gente adora comprar empresa que é pro longo prazo, né? Pegando o Buffett de hoje, de ser sócio da companhia, de entender para onde vão as receitas, as vantagens competitivas, a gente adora isso. Mas a gente não se prende a só fazer isso. A gente está disposto, a gente está aberto a entender essas oportunidades que ninguém quer, que eventualmente pode dar dinheiro, né? Tendo em vista a assimetria e tudo mais. Mas a gente está aberto a isso, mas obviamente a gente prefere comprar empresa boa, que a gente vai segurar por muito tempo. As maiores ações da nossa carteira, participações, são empresas com essa descrição, né? Mas é isso. Eu acho que tem muita gente que só faz special situations, né?
Eu digo por experiência própria do que a gente viveu, se a gente tivesse uma carteira só de várias Get Ninjas, a gente não ia viver muito tempo. Não ia ser muito, acho que ia ter um pouquinho menos de cabelo, um pouquinho mais de peso. É mais especulação. Não, mas entendo o perfil de... É muito você saber quem você é na bolsa. A gente é um investidor muito mais baseado em value invest em longo prazo. Mas a gente gosta de aproveitar essas oportunidades. Então Inclusive, a gente até... Você citou o Daniel Goldberg, que foi um dos caras que até ajudou a gente nesse sentido, porque assim, é o porquê. Essa tese aqui é o porquê, não é o quê. Ajudou no episódio. No episódio. Só para o pessoal não achar com a que filosofia. Ele comprou. Não, ajudou com a filosofia. Mas também tem outro cara, que esse aqui eu costumo escrever muito nas newsletters, nas Compound Letters, que é o Seth Klarman. Sim. Ele tinha acabado, que é um value investor também, discípulo do Benjamin Graham e tudo mais, que ele fez um podcast recente pro mercado, para um dos caras que a gente escuta, que é o Ted Sades, né? Que ele falou quão importante é você ter tese de situação especial. Por quê? Porque elas respondem aos eventos dela. Então, a Treasury subiu nesse momento que a gente fez a tese. Cara, a Treasury foi lá para os 4,80 lá nos Estados Unidos. Aqui o juro futuro começou a subir. Tudo começou a acontecer. Mas ela não estava nem aí. Era uma tese que não respondia a essas coisas. Ela respondia só ao que estava acontecendo nela. Isso. Né? Isso reflete na nossa carteira, né? Descorrelaciona. A cota nem sofreu essa história toda aí justamente por ter tido... Estava descorrelacionado. Essa proteção aí. Então, ajudou muito a nossa carteira nesse sentido, né? E depois que a gente sugeriu a venda, a gente vendeu isso e comprou as ações que a gente mais gosta, que estavam baratas, né? Então, foi uma boa história. Acho que uma das melhores histórias do ano que a gente teve aí, embora o retorno não tenha sido maravilhoso, né? Foi ótimo. Foi ótimo, né? Mas assim, é aquela história que a gente vai se lembrar por muito e muito tempo de tão legal que foi, assim, acompanhar os desdobramentos, né? E como é uma peça de xadrez também, Salomão. A gente tem que estar toda hora tentando antecipar os movimentos que poderiam acontecer, né? E a gente fala muito isso no episódio, né? Do aprendizado que a gente tem em cada conversa, né? Que vai fazendo compounding no conhecimento. Tá até no nosso manifesto. Isso foi um compounding prático, super intenso, né? E prático. A gente vai levar isso como um aprendizado que a gente vai... por isso que no mercado, né, a depreciação joga a favor do investidor, né? Quanto mais tempo a gente está no mercado, mais cascudo a gente fica, mais começa a entender as empresas, as estratégias, as pessoas, né? Acho que essa tese em Get Ninjas fala muito também sobre isso, né? O entendimento do... Tentar se colocar na cabeça, tentar entender a cabeça do CEO da empresa. Exato. O investidor que estava comprando para ir contra o CEO, né, no caso da Reag. Os outros investidores que estavam com o CEO, eles estavam até que ponto, até que preço que eles ficariam, né? Então, como é que a gente faz isso? Monitorando o volume negociado. Porque é muito... Isso que você falou é legal de falar, porque assim, quando você se coloca no lugar das pessoas, você começa a tentar entender qual que vai ser a próxima jogada desse tabuleiro, né? Uhum. Então você fala, o CEO criou a empresa, é o filho dele, né? O cara tá lá desde 2010, adora a empresa, ama a empresa, fez o IPO, que é um case de sucesso, né? Qual que é o que você mais quer? Que a sua empresa vire uma ação, né, listada em bolsa. E o cara, com os 8% da companhia, poderia sair da companhia, né? Imagina que você tem um novo investidor que compra a maioria das ações e te coloca para fora, né? Então é super delicado a tese, né? Não é uma tese simples, né? Uhum. Mas é isso que você falou é importante, né? De você se colocar no lugar das pessoas e tentar antecipar movimentos, mais em tese de situação especial. Né? Bom, e para quem pode perguntar, talvez nos comentários ou nas redes, né? Pô, mas e agora? Vale a pena Get Ninjas, né? Agora com essa OPA? Eu digo com muita tranquilidade que a gente está fora, a gente não sabe aí direito o que vai acontecer. Mas... Para nós, a última tragada já... a gente já tragou e já jogou fora essa bituca. Mas a gente vai continuar de olho no mercado. Tem algumas outras teses que se encaixam nessa filosofia. A gente só não encontrou ainda o gatilho para colocar na carteira. Mas quem é membro da comunidade Market Makers vai ficar sabendo disso tudo. Se você não é membro, né, a comunidade, nesse momento que a gente está falando, ela está fechada. Mas a gente tem uma lista de espera para caso a gente faça uma reabertura, a gente vai avisar somente as pessoas que estão nessa lista de espera. Tem um link aí na descrição do vídeo, e você pode deixar seu contato lá e a gente entra em contato contigo.
Comunidade é a área de assinantes do Market Makers, onde, além de vários benefícios, como ouvir o podcast antecipadamente, ter a transcrição dos episódios, ter um grupo no Telegram exclusivo, também tem o acompanhamento das teses da carteira recomendada Market Makers, onde a gente tinha a Get Ninjas e tem lá todas as nossas convicções ali, que hoje são 13 ações que estão lá na nossa carteira, que está indo muito bem, obrigado. Bom, agora o Mercado Aberto vai ouvir as perguntas que vocês nos enviaram. Vamos aí, Matheusinho, tá com elas? Só perguntas vocês podem enviar pelas redes sociais ou então até deixar aqui nos comentários que a gente vai responder todo episódio. Matheusinho, vamos ler as perguntas e comentários que o pessoal mandou sobre o Mercado Aberto? Vamos lá. Queria agradecer aqui a Marina Conde, que comentou no primeiro episódio. Adorei o programa. Adorou? Adorou. Já o primeiro adorou? É. Então esse aqui ela vai gostar ainda mais. Tomara. O Anderson tá fazendo uma pergunta. O que vocês acham de OIBR? De novo, Oi? Não é possível. OIBR é uma special situation? Dá para colocar como cigar butt? Não, né? Olha, eu não diria. Ela tem um pouquinho de dívida, talvez. Eu não diria ali. Mas faz tempo que a gente não olha. Temos que olhar, Oi. Temos que olhar? Na próxima a gente responde. Acho que não, né? Não? Não sei. Tem mais coisa boa pra gente olhar. Acho que Oi a gente pode deixar ali. Se todas as coisas boas acabarem, talvez a gente comece a olhar Oi. Então você é um mal educado. Porque se alguém te dá Oi, você não olha. Cara, Essa foi boa. Essa foi boa. Banda Barril Virado. Caraca. Comentando no vídeo sobre Petrobras. Comprando pro longo prazo e... Que isso, cara? Você quer que eu fale isso? Que isso? Não, para. E PH Oda-se. Bota um pi aí, pelo amor de Deus. Um pra PH, não, pra não censurar. A gente vai censurar pra não desmonetizar. Bom, se você fica tranquilo de ter uma troca de CEO aí, de acionista controlador a cada 4 anos, acho que é um investimento muito mais tático do que longo prazista, mas... A verdade é que ele tá se dando bem, né? De uma semana pra cá, o petróleo explodiu. Não, mas tá ganhando dinheiro. Longo prazo... O Pedro, falem de varejo. Magalu é uma oportunidade? Tá aí, um belo de um programa que a gente pode falar. Olha, boa ideia, hein? Guardar pro próximo, então. Vamos, semana que vem a gente fala se o Magalu é uma oportunidade. Suspense. E o Valuation Freestyle? Valuation Freestyle. Qual é a pronúncia correta? EBITDA, EBITDA, EBITDA ou EBITDA? O que é isso, cara? Não, ó. Nossa, esse último aqui parece tá falando outra língua. Isso aqui parece o Ayatollah, né? O pessoal adora usar o EBITDA. Eu gosto de EBITDA. Eu falo EBITDA. Porque EBITDA é uma sigla, mas a sigla é em inglês, então não deveria ser EBITDA, né? Porque é o Earnings Before Tax Income, Depreciation e Amortization. Isso. E Regulation, né? Se você botar o R de Rent. Mas o Lagida é a tradução. O certo seria Lagida. Lagida é tão bonito quanto Emayu, né? Ao invés de falar e-mail. É verdade. Né? Acho que Lagida não colou aqui no Brasil. Mas se for aqueles Policarpo Quaresma, né? Aquele cara super nacionalista, você pode usar Lagida. Eu gosto de falar EBITDA. EBITDA é meio... Eu gosto de EBITDA. É meio bocó, assim. Eu sou das antigas, não sei. Parece mais... EBITDA é mais normal. EBITDA é. Mas é isso. Obrigado pelos comentários. Lagida não. Não, esquece. Lagida não. Mas é isso aí. Pô, continue mandando comentários que a gente vai ler aqui, dar risada, falar e também... Vocês dão ideias pra gente. Não, já deu uma ideia. Magalu já tem a Magalu, acho que é o próximo episódio. Gostei. É isso então, galera. Sextou? Sextou, né? É isso então, Matheusinho. É isso aí. Valeu demais todos vocês que acompanharam. Se inscreve no canal, deixa aquele joinha. O Mercado Aberto tá dando certo, né? Então vai ter um terceiro episódio, mas deixa já o ativado sininho, porque quinta-feira, 18 horas, tem episódio. Tem os vídeos on demand que a gente está fazendo e tem também o Mercado Aberto. Então vai ter muito mais conteúdo aqui no YouTube do Market Makers. Até a próxima. Valeu!